Olá, gostaria de estar respondendo essa pergunta que me mandaram. A paz do Senhor, bom dia. Deus me deu uma palavra na caixinha de promessa e fui procurar na Bíblia, mas como me afastei um pouco da presença, não tive o entendimento, só que Deus tem para me dizer. Poderia me ajudar? É o Salmo 134, verso 3. Então, essas caixinhas de promessa são meio que umas pegadinhas às vezes, né? Eles mandam nada contra, gente, continue abrindo, mas todo texto tem o seu contexto. Então o Salmo 134 é o último salmo de romagem, né? Dos peregrinos que viajavam. Possivelmente eles poderiam ter sido uma caravana de peregrinos que saíram para vir para Jerusalém, para prestarem cultos ao Senhor no templo. Os salmos, esses salmos, a gente tem que, para entender, a gente tem que voltar lá no Salmo 120. Quando eles falam, ai de mim que habito em Quedar, é um lugar de angústia, um lugar de tristeza, onde eles viviam, né, sobre o jugo e afronta dos inimigos. Mas eles caminhavam, formavam caravanas e iam ali para Jerusalém, para Sião, onde o Senhor ordena a bênção. Então eles iam para ali, para que pudessem prestar culto ao Senhor. E eles começam aqui, os peregrinos falando: bendize ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendize ao Senhor. Quando está falando aqui no verso, é um salmo bem pequeno. No verso 1 e 2, que é só 3 versos, são os peregrinos falando com quem? Com os sacerdotes, com os levitas que serviam no templo. Porque ali eles prestavam culto de manhã, tarde e noite, que é o vespertino, período da tarde. E o que os sacerdotes e os levitas faziam? Eles ficavam a serviço do templo, né? Eles ficavam ali fazendo as matanças dos animais para prestar cultos ao Senhor, né? E os peregrinos, chegando aqui, eles falam, ó, que vocês não ficam só a serviço do templo, que vocês não ficam só trabalhando na organização do sacrifício, que é matar os animais para prestar holocausto a Deus, mas que vocês também prestem cultos ao Senhor, que vocês também levantem as suas mãos e adorem ao Senhor. E aqui a gente se pega, porque muitas vezes a gente quer fazer tudo certinho, a gente prepara tudo certinho, mas quando a gente chega para oferecer nosso culto ao Senhor, nós não entregamos de corpo, alma e espírito. A gente se preocupa tanto com a organização, né? Eu sou uma pessoa, assim, minha esposa que fala, você gosta das coisas muito certinhas, muito organizada. E eu me pego aqui, que muitas vezes eu quero tudo organizadinho, mas será que quando eu chego lá, eu presto o meu melhor culto? Será que eu sirvo a Deus de verdade? Será que eu me entrego de corpo, alma e espírito? Ou eu só estou preocupado com a organização? Se a mensagem que eu preparei, se o ensino, que a palavra que eu preparei vai sair perfeita, se a igreja vai entender minha mensagem, se eu for cantar, se o hino que eu vou cantar na altura do tom, na afinação certa, ou eu vou oferecer o meu melhor louvor para o Senhor. E aí, ali tinham pessoas que ficavam ao serviço do templo. Muitas pessoas viravam à noite trabalhando, porque no outro dia cedo já tinha de novo prestação de trabalho ali, eles tinham que, né, sacrificar os animais, então era muito serviço. E ali no verso 3, os sacerdotes respondem: de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Né? O sacerdote responde: de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra, porque só o Senhor pode abençoar. Nós até verbalizamos palavras de bênçãos para a vida das pessoas, mas nós não abençoamos ninguém. Quem abençoa é o Senhor. Eu posso liberar uma palavra sobre a tua vida, que o Senhor te abençoa, que o Senhor te guarde, que o Senhor te prospere, mas é só o Senhor que pode te abençoar. Então aqui o sacerdote responde: ó, que o Senhor te abençoe, né? Porque eles abençoavam, verbalizavam bênção na vida das pessoas. Então aqui é um fechamento, né? Esses salmos de romagem, que eles caminhavam, era uma romaria, eles saíam das suas terras e chegavam em Jerusalém para prestar cultos ao Senhor, para servir a Deus, que ela é perto diferente hoje, né? Nós temos a igreja, nossa localização,
né? Tem 2, 3 cultos por semana. Naquela época eles faziam caravanas e eles iam a pé, né? Para servir, prestar cultos, holocaustos, queimar incenso, essas coisas todas, ao Senhor no templo em Jerusalém. Então nós vamos entender a palavra do Senhor, né? Esses salmos, que nós possamos dar o nosso melhor culto ao Senhor, que nós não venhamos ficar preocupados só com a organização, só com o estereótipo, mas nós venhamos entender exatamente o que Deus quer de nós. A questão hoje é diferente, né? A gente não queima incenso, a gente não sacrifica os animais. Nós prestamos nosso culto ao Senhor. Não temos templo como antigamente. A gente fala templo, mas é igreja. Não temos mais altar, é púlpito, né? O altar naquela época, templo daquela época. Nós usamos, mas não é o certo. Mas enfim, nós possamos prestar cultos ao Senhor. Não fique sem prestar culto ao Senhor. Adore ao Senhor, preste seu culto a Ele, o seu melhor. E Ele vai fazer o melhor por você. Em nome do Senhor Jesus, que Deus em Cristo os abençoe.